Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. O parágrafo 8º prevê que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Artigo 2º. Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Capítulo 2. Dos princípios. Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Inciso 1. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Inciso 2. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Inciso 3. Patrulhamento preventivo. Inciso 4. Compromisso com a evolução social da comunidade. E inciso 5. O uso progressivo da força. Capítulo 3º. Das competências. Artigo 4º. É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais. De acordo com o Código Civil do artigo 99, bens de uso comum do povo são bens do Estado, mas destinados ao uso da população. Exemplo, praias, ruas, praças e etc. As regras para o uso desses bens serão determinadas na legislação de cada um dos entes proprietários. Bens de uso especial são bens móveis ou imóveis, que se destinam ao uso pelo próprio poder público para a prestação de serviços. A população os utiliza na qualidade de usuários daquele serviço. Exemplo, hospitais, automóveis públicos, fórum e etc. Assim, compete a cada ente definir os critérios de utilização desses bens. Os dominiais constituem o patrimônio disponível, exercendo o poder público os poderes de proprietário como se particular fosse. São bens desafetados, ou seja, não possuem destinação pública. Artigo 5º. São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Inciso 1. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Inciso 2. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Inciso 3. Atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Inciso 4. Colaborar de forma integrada com órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Inciso 5. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Inciso 6. Exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente, mediante convênio, celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal. Inciso 7. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Inciso 8. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Inciso 9. Interagir com a sociedade civil
para a discussão de soluções de problemas e projetos locais, voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Inciso 10. Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas. Inciso 11. Articular-se com órgãos municipais de políticas sociais, visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município. Inciso 12. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. Inciso 13. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente, quando deparar-se com elas. Inciso 14. Encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. Inciso 15. Contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte. Inciso 16. Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal. Inciso 17. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários e, inciso 18, atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas, com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. Parágrafo único. No exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, ou de congêneres de municípios vizinhos, e nas hipóteses previstas nos incisos 13 e 14 desse artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do artigo 144 da Constituição Federal, deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Capítulo 4. Da criação. Artigo 6º. O município pode criar, por lei, sua Guarda Municipal. Parágrafo único. A Guarda Municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 7º. As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a: inciso 1. 4/10% da população em municípios com até 50 mil habitantes. Inciso 2. 3/10% da população em municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1. Inciso 3. 2/10% da população em municípios com mais de 500 mil habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 2. Parágrafo único. Se houver redução da população referida em censo ou estimativa oficial da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado à variação populacional nos termos de lei municipal. Artigo 8º. Os municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Artigo 9º. A Guarda Municipal é formada por servidores públicos, integrantes de carreira única e plano de cargos e salários conforme disposto em lei municipal. Capítulo 5. Das exigências para a investidura. Artigo 10º. São requisitos básicos para a investidura em cargo público na Guarda Municipal. Inciso 1. Nacionalidade brasileira. Inciso 2. Gozo dos direitos políticos.
Inciso 3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Inciso 4. Nível médio completo de escolaridade. Inciso 5. Idade mínima de 18 anos. Inciso 6. Aptidão física, mental e psicológica e... Inciso 7. Idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. Capítulo 6. Da capacitação. Artigo 11. O exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas atividades. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para formação em segurança pública, elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, do Ministério da Justiça. Artigo 12. É facultado ao município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores os mencionados no artigo 3. Parágrafo 1º. Os municípios poderão firmar convênios ou consorciar-se, visando ao atendimento do disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O Estado poderá, mediante convênio, com os municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado em cujo conselho gestor seja assegurada a participação dos municípios conveniados. Parágrafo 3º. O órgão referido no parágrafo 2º não pode ser o mesmo destinado à formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares. Capítulo 6. Do controle. Artigo 13. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante: Inciso 1. Controle interno exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 servidores da guarda, e em todas as que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro, e, inciso 2, controle externo, exercido por ouvidoria independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da Guarda Municipal, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes, integrantes e das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas, face aos resultados obtidos. Parágrafo 2º. Os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica, prevista em lei municipal. Artigo 14. Para efeito do disposto no inciso 1º do caput do artigo 13, a Guarda Municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser lei municipal. Parágrafo único. As guardas municipais não poderão ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Capítulo 8. Das prerrogativas. Artigo 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Parágrafo 1º.
Nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissional estranho aos seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput. Parágrafo 2º. Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal. Parágrafo 3º. Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis. Artigo 16. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei. Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. Artigo 17. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, destinará a linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guarda municipal. Artigo 18. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva. Capítulo 9. Das vedações. Artigo 19. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Capítulo 10. Da representatividade. Artigo 20. É reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. Capítulo 11. Disposições diversas e transitórias. Artigo 21. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho. Artigo 22. Aplica-se esta lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação, a cujas disposições devem adaptar-se no prazo de 2 anos. Parágrafo único. É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Artigo 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.